Acordo entre OAB e governo pode livrar os contribuintes de pagar multa e juros sobre discussões no CARF. Olá, sou Daniel Branco, sócio da Branco Advogados e vou comentar mais essa notícia com vocês hoje. Recentemente, no mês de fevereiro, a OAB e o governo federal sentaram para discutir sobre uma medida provisória que alterou uma norma que regulava a votação no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Durante o governo passado, foi publicada uma lei dizendo que, em caso de empate, deveria ser decretada a vitória do contribuinte em qualquer discussão sobre autuação fiscal. No entanto, no começo desse ano, o novo governo alterou essa regra e voltou a dizer que, na verdade, tendo um empate, não é preciso seguir essa regra e que o presidente da sessão fica livre para decidir como ele quiser, ou seja, podendo voltar a votar a favor da Fazenda caso a discussão termine no empate entre os julgadores. Só que a OAB resolveu se adiantar em direção ao governo federal e tentar discutir o tema exatamente no seguinte sentido. Olha, se teve um empate no julgamento, é porque a discussão não é tão simples e não tem tanta firmeza como se pensava quando o contribuinte sofreu uma autuação. Então, que nesses casos, quando houver empate, ainda que a decisão seja favorável ao governo federal, a OAB está pleiteando que seja pelo menos cancelada a multa e juros, porque se houve um empate, havia uma dúvida razoável que o contribuinte, na verdade, estava agindo corretamente. Então a OAB ainda está discutindo com o governo federal a possibilidade de fazer valer essa regra, que deveria ser aprovada ou pelo Congresso ou pelo Supremo Tribunal Federal, numa ação que a OAB já está movendo perante o Supremo Tribunal Federal, de modo a evitar que nesses casos de empate e perda do contribuinte, o contribuinte venha a arcar com a multa e os juros que vêm junto do auto de infração. E o acordo está tramitando no seguinte sentido, de que essas regras de isenção de multa e de juros só vai valer para o caso do contribuinte que acatar a derrota, por assim dizer, no CARF. Se ele decidir discutir isso no judiciário, essa isenção de multa e juros não será mais aplicável, porque ele entende que o direito dele é um pouco mais robusto do que, ou foi mal interpretado pelo CARF, não vai ter por que ele se utilizar desse benefício, porque já que ele está levando a discussão para o judiciário, é porque ele acha que tem um pouco mais de fundamento do que simplesmente a decisão do CARF deu a entender. Vamos continuar acompanhando para ver se a OAB consegue firmar esse acordo com o governo federal e tentar reduzir um pouco as perdas que os contribuintes terão nos futuros casos em que, havendo uma solução empatada entre os julgadores, o contribuinte venha a perder, ele vai ter que arcar com o pagamento do imposto, mas pelo menos vai ter perdoado as multas e os juros, principalmente até majoradas por conta de alguma interpretação de simulação ou coisa parecida, que acaba encarecendo muito os autos de infração.